Olá! O programa Papo Literário de hoje é com o bageense Fernando Rich, mais conhecido como Feg. Agora em junho, ele lança seu terceiro livro. Obrigada, Feg, por estar aqui conosco no programa, por ter aceito o nosso convite. Hoje eu queria saber um pouco mais, não só dos livros, né, apesar do foco ser bem no E Cuidado com o Sal, que vai ser lançado agora, mas eu queria começar lá do início da tua história, assim. Quando é que tu começou a te interessar por literatura, por ler, enfim? Bom, primeiro prazer estar aqui contigo, participando desse bate-papo legal. Eu comecei a ler muito tardiamente na minha vida, eu não gostava de literatura, a maioria dos jovens não gosta, creio eu. Hoje em dia eu acho que até tem muito mais jovens adeptos à literatura, mas eu fui acabar meu primeiro livro, sem contar aqueles que a gente lê mais na infância, assim, aos 21 anos. Né? E foi sem querer, assim. Eu estava na rodoviária de Porto Alegre e eu tinha que voltar para Bagé e eu comprei um livro do Bukowski e eu li metade dele na viagem, assim. Só porque sabe-se lá por que eu peguei ele. E a partir daquele momento eu já comecei a ter uma ideia do que eu queria fazer, porque eu fiquei pensando assim, é possível escrever dessa forma. Porque a gente sempre acha, a gente escuta o nome de um autor, um nome complexo e acha que ele é um grande, digamos assim, intelectual, uma coisa muito complexa. O Bukowski é um cara muito simples, é um cara muito direto, é um cara até, como é que eu vou dizer, sujo para escrever, né? Então eu digo, é possível escrever isso. E claro, a vontade de escrever, ela veio muito na faculdade, né? A faculdade de jornalismo aqui no Unicamp, de todas as mídias que a gente trabalhou, eu acho que a escrita foi o que mais a gente bateu, assim. Escrever todos os dias uma matéria, alguma coisa, e eu aprendi a escrever ali. Meu português era péssimo e ali eu comecei A faculdade veio antes ou depois do Bukowski? Veio antes. Já estava na faculdade quando leu esse livro? Não, eu já tinha saído até da faculdade, quando eu li esse livro. Mas eu lembro, é uma história que eu sempre conto, que foi numa aula do professor Orlando Carlos Brasil, em que era uma prova que a gente tinha que ler A Sangue Frio, do Truman Capote, e ler livros de crônica da Cecília Meirelles. E a prova era o seguinte, a gente tinha que descrever os assassinatos do A Sangue Frio na maneira que a Cecília escrevia as crônicas dela. Eu, obviamente, não li, né, o A Sangue Frio, li algumas crônicas para ter uma ideia. E durante a prova, o Orlando saiu da sala e eu olhei para o lado, para algum colega e perguntei, tá, como é que foram os assassinatos? Eles me explicaram assim, de uma forma muito vaga e rápida, para que eu pudesse tentar fazer o trabalho. Eu inventei o assassinato como ele foi, não falei nada de certo, não falei quantas pessoas eram que tinham morrido, mas eu adorei a ficção que eu criei naquela prova. E obviamente eu tirei uma nota baixíssima, porque eu não falei nada com nada, mas eu fiquei muito orgulhoso daquilo que eu escrevi. E a partir daquele momento eu gostei de escrever ficção, inventar histórias e criar mundos paralelos, assim. Se a literatura não veio antes, né, como que surgiu o jornalismo na tua vida? Porque o jornalismo tem muito disso, de escrever, de ler, de assistir. Como é que ele surgiu? Por que essa opção? Bom, sinceramente, sem querer. Eu tinha feito vestibular para veterinária, que não tem nada a ver. Eu sabia o que eu ia fazer na minha vida. E antes de começar a faculdade, eu digo, eu não vou fazer isso, não tem como. Aí eu fui lá nos registros lá da universidade, pedi pra gente fazer uma troca, eu tinha passado no vestibular, era possível, tinha vagas ainda, né? E aí eu escolhi um outro curso, eu simplesmente peguei a lista de cursos que tinha e disse, eu quero... Na época tinha publicidade e propaganda, né, e tal. Começava os dois juntos e eu quero isso aqui, publicidade e propaganda, acho que é legal isso aqui, pelo nome. E eu fui fazer, sem saber nada. E aí, claro, quando chegou no quarto semestre, que a gente escolhia para que lado ia, ou o jornalismo ou a publicidade, eu escolhi o jornalismo. E foi assim, sem querer. A vida é muito sem querer, né? A gente vai... Mas continuou, né, na comunicação, porque depois tu se graduou em marketing? Sim, me graduei em marketing depois. Eu queria cursar outra coisa, queria, né, fazer outro curso. Acabei me graduando em marketing, que é mais um pé da administração, assim, né? E que me foi muito útil até hoje na vida como escritor, de saber como administrar minhas contas, administrar os livros, digamos assim, minha vida como um empresário da literatura. Então me foi útil dentro disso, assim. Mas é mais ou menos isso. E é mesmo como uma empresa? Agora tu falou empresário, é mesmo como uma empresa? É uma empresa, tem que ser como uma empresa. A gente tem que pensar assim, tem que
receber os livros, tem que distribuir os livros. Claro que a editora faz o trabalho de distribuição também, mas, por exemplo, em locais mais remotos, assim, os livros não chegam. Por exemplo, a editora ela não lança, não manda livros para Dom Pedrito, por exemplo, ou lugares mais distantes, assim. Aqui em Bagé, por exemplo, a minha nova editora, a Estronho, a Café e Prosa, onde a gente está gravando agora, é uma loja oficial deles. Então chega os livros aqui. Se eu lançasse em São Paulo, chegaria. Então é mais ou menos isso, eles têm as suas lojas oficiais, mas em alguns lugares não chega. Então eu tenho que ter esse contato, eu tenho que saber por quanto eu vou vender, por quanto... Todo esse esquema, né? E quando eu vou a feiras dos livros, eu tenho que levar meus livros também. Então também tem esse processo, saber administrar mais ou menos as finanças e ter algo separado. É como se fosse uma empresa. E tu faz tudo isso sozinho? Tudo isso sozinho, faço sozinho. Tem uma empresa de publicidade que faz, digamos assim, minhas artes, minhas questões para Facebook e tudo mais, assim, mas mais ou menos eu, assim, que administro. Eu sei o horário das publicações, eu faço o texto delas e é mais ou menos isso. Eu sou como um manager de mim mesmo. E quando é que tu começou a escrever, pensando assim, não, vou escrever isso aqui, pode ser uma história futura, ou tu já pensou no primeiro livro, que é O Homem e Seus Demônios? O Homem e Seus Demônios, na verdade, é meu segundo livro. Foi lançado primeiro, mas foi escrito depois? Não, porque eu tenho um primeiro livro que eu escrevi, que eu não publiquei até hoje. E isso foi muito importante para mim. E até para quem quiser escrever, testa uma vez. E por mais que tu tenha vontade de publicar aquele livro, não publica ele. Porque provavelmente ele vai estar muito ruim, o teu primeiro. A gente aprende com os erros que a gente comete. E hoje, por exemplo, eu já tentei... O livro, a história é boa, é legal. E eu tentei corrigir ele. Tentei reescrever ele. Eu paro na primeira página. Eu fico constrangido com o que eu escrevi. Eu não consigo, entendeu? Mas ele serviu para isso, para eu cometer vários erros ali, para que eu não cometa depois. E aí o Homem e Seus Demônios veio logo após, né? Eu nem cheguei a concluir, o livro está imenso primeiro esse. Aí veio o Homem e Seus Demônios, cometi alguns erros ali, a gente sempre comete, né? E a gente vai evoluindo cada vez mais. Mas então, tecnicamente, o Homem e Seus Demônios é o segundo. E o primeiro livro, ele tem nome? Chamava O Fim é Agora. Era uma história de amor, assim, de adolescentes, assim. Então, mas já é algo pro passado, assim, não tem. E alguém mais leu ou só tu que fez a própria autocrítica? Como é que foi? Não. Pessoas leram, várias pessoas leram e gostaram, mas eu acho que gostaram porque a história estava intrigante, assim. Mas não fizeram uma avaliação da literatura em si, do português em si. Isso, para mim, a coisa mais... o que é mais essencial na literatura é não entrar no lugar comum, no senso comum. E usar frases prontas, assim, e aquilo eu usava muito. E isso estraga o texto, isso empobrece o texto. E essas coisas de lugar comum, de frases prontinhas, isso aí não pode ter. Então as pessoas não deram bola para isso. Mas para mim isso é muito importante, então eu não consegui chegar perto dele mais. E quanto tempo tu levou para escrever esse teu primeiro livro? Quando é que tu iniciou? Como é que foi esse processo? Assim, não, agora eu vou sentar e vou escrever. Foi também sem querer, assim. Eu resolvi um dia, vou começar, ver a ideia do início, e foi em fevereiro de 2012 que eu comecei. Acho que era 2014, eu ainda estava escrevendo ele, mas escrevia assim esporadicamente, era uma coisa que eu estava tentando ainda assimilar na minha vida. E depois, claro, eu comecei a Homem e Seus Demônios, já publiquei um ano depois, o Hotel Califórnia igualmente, e eu acabei deixando ele de lado, assim, porque eu vi que não ia ter frutos, ele não ia gerar frutos para mim. Mas é que, como eu não acabei ele, é como se eu estivesse ainda escrevendo, né? Ele tá incompleto. Sim. Antes de você falar da tua obra, né, eu queria que tu falasse um pouco, né, porque o FEG, ele tem coluna em jornal, ele tem um programa de rádio e tem um blog de futebol. Eu queria que tu me falasse, essas são plataformas diferentes, sobre temas diferentes, porque no jornal tu fala de assuntos gerais, né? Sim. Como é que surgiu cada um na tua vida? E o rádio também são de outros assuntos mais da cidade, mais gerais? Futebol é Grêmio, né? Futebol. O rádio, ele começou na faculdade, né? Eu fui estagiário da Pop Rock Bagé e depois acabei saindo, me formei e aí 2 anos depois eu retornei. Eu sabia que tinha uma vaga lá e tudo mais, me dou muito bem até hoje, obviamente, com o Antônio, o diretor da rádio. E aí eu voltei para a rádio, já como efetivado, assim, tudo mais.
E a partir dali a gente foi transformando os programas que a gente tinha e criando novos programas, né? 4 anos não, desculpa, foi 2 anos depois do meu reingresso, a gente criou o Hora 12, que inicialmente era às 12 horas, ao meio-dia, e agora é 1 da tarde, né? Porque a gente mudou a questão mas o nome seguiu igual. Então, na verdade, o rádio foi sempre muito natural para mim, por causa dessa questão também do estágio, né? Essa coisa do contato com a mídia, tu acaba ficando natural para mim. Por exemplo, eu ficar na frente de uma câmera agora aqui não é tão natural para mim, porque eu nunca tive uma experiência profissional na televisão. Mas o rádio foi sempre natural, né? Já a questão das escritas, eu comecei a escrever um blog de futebol, na verdade foi o seguinte, eu conheci o Lucas Von, que é um grande amigo meu, conheci ele em Porto Alegre, e ele escrevia pro blog do Grêmio na Globo Esporte. Aí ele me convidou para escrever às terças-feiras, era mais ou menos uma coluna satírica, eu era o gremista de Bagé, e era para ser uma coisa meio grotesca, assim, de propósito, assim. E eu aceitei, começou ali a minha experiência e tudo mais, e chegou um certo dia que a ESPN resolveu fazer esse projeto mundial, que é o ESPN FC, que é um projeto que tem todos os países, que são torcedores que escrevem para os seus próprios clubes, como colunistas. E eu recebi o convite, como eu era, digamos assim, o estagiário do blog da Globo.com, eles me convidaram para ter um blog na ESPN. Aceitei, obviamente, né? Estou até hoje lá, escrevendo sempre. E é uma experiência muito bacana, assim, ter contato. Alguns textos tomam proporções muito grandes e se espalham pelo Brasil, e isso é muito bom, isso é muito bacana. Lá eu tenho também a oportunidade de trabalhar com televisão. Algumas semanas atrás eu entrei ao vivo no programa da ESPN para falar sobre o Grêmio. E também, obviamente, uma experiência nova. Essa coisa de se portar na frente da câmera, por mais que seja uma câmera dentro do meu escritório, ainda tem essa barreira na minha frente, né? E para escrever para o Jornal Minuano, que é uma coluna semanal, né? Foi o convite do Glauber Pereira. O editor do Jornal Minuano. Né? Então Desculpa, o diretor. Diretor do Jornal Minuano. Ele me fez o convite para escrever sobre o que eu quisesse. Podia ser futebol, podia ser política. Eu uso mais para... Como eu escrevo já de futebol muito na ESPN, eu resolvi levar mais para outros papos, pegar coisas mais da semana. Às vezes alguns assuntos pesados, como a política nacional, essa coisa assim. E toda vez que tu te posiciona dentro desse mundo que é a política partidária, ou nem partidária, mas política ideológica, muito que se posiciona ideologicamente dentro da política, te gera alguns conflitos. Então, algumas posições que eu tive sobre algumas coisas também me geraram fatos negativos. Isso é uma coisa muito bacana. Desde a minha experiência com a Globo.com lá, porque quando se trata de futebol e de times de futebol, os leitores são raivosos. Isso que eu ia perguntar, porque são apaixonados, mas também são raivosos, né? Raivosos. Então, assim, eu não leio mais o comentário. Mas eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a lidar. O cara me xinga, chama de burro, me chama de que for. Eu não dou mais bola. Isso não me afeta mais. Antes me afetava, obviamente, a gente tem que se preparar para isso, porque o feedback negativo é horrível. Mas com o tempo tu percebe que é simplesmente uma pessoa ali. Eu já percebi que eu já fiz isso alguma vez na vida. Então a gente sabe que não é, às vezes, não é ao pé da letra, aquilo é um cara frustrado ali que quer te xingar e ponto final. Mas isso é bacana, a gente vai aprendendo. E aqui em Bagé, claro, aqui a proximidade é muito maior com as pessoas, aqui é real o contato. Então às vezes eu recebo alguns e-mails assim, desgostosos a respeito do que eu escrevi, claro, eu respondo com toda elegância possível e tento apaziguar os ânimos, né? É a minha opinião contra uma opinião contrária, mas isso faz parte da democracia e do debate. É que na cidade as pessoas conhecem a tua família, conhecem as pessoas que te envolvem, né? Diferente do blog, né? E é muito, é bem diferente a linguagem que tu usa para escrever uma coluna no jornal do blog e utilizada na rádio. Talvez. Depende do dia, do momento, assim. Por exemplo, quando eu vou escrever sobre o Grêmio no blog da ESPN, dependendo de como for, às vezes eu posso falar de um posicionamento tático, que é um texto muito chato de se escrever e é chatíssimo de ler. Poucas pessoas leem sobre tática. É chato, é uma coisa que não interessa a ninguém. E quem está escrevendo também se incomoda. É uma coisa muito maçante isso. Mas quando às vezes a gente quer explicar alguma coisa, um ponto de vista, tem que explicar o porquê tático, tu
tu é mais sério naquilo. E de vez em quando tu quer enaltecer uma vitória, tu quer mostrar o quanto tu gostou de uma atuação, tu quer fazer uma crônica meio Nelson Rodrigues, aí tu tem mais liberdade, tu fala mais alguns absurdos ali, mas tudo dentro da normalidade, assim. E é tu quem escolhe o tema ou eles te propõem, não, hoje eu vou escrever sobre tal coisa? Não, eu que escolho. Eu tenho total liberdade para escrever quantos textos eu quiser, quantos dias eu quiser. Então, eu tenho total liberdade para isso. Assim. Então vamos entrar na tua obra, né? Queria que tu me falasse um pouco do Homem e Seus Demônios. Esse que foi o teu segundo, mas que o público conhece, é o teu primeiro livro. Para falar a verdade, agora que a gente estava conversando, eu nem me lembrava mais desse meu primeiro livro. Só que quando a gente começou a cavocar minhas histórias é que eu me lembrei. Mas eu considero o Homem e Seus Demônios o primeiro livro. Assim. Sim. É o primeiro publicado, né? O primeiro publicado é o que vale. Né? E, então, me conta um pouco, né? Como é que foi escrever essa história que tu conta Tu fala sobre outros escritores. Tu é fã de todos eles ou não? Tu escolheu aleatoriamente? Como foi? Não, eu sou fã deles mesmo. São 5? São 6 escritores, né? É o Edgar Allan Poe, José Saramago, Ernest Hemingway, Charles Bukowski, Francis Scott Fitzgerald e o George Orwell. São 6. Eles foram escolhidos, um porque eu gosto deles e outro porque... como é que eu vou explicar? O Homem e Seus Demônios, quando a gente fala em demônio, não é uma questão literalmente um demônio, um diabo, uma coisa relativa ao inferno ou qualquer coisa religiosa. O demônio em si é uma perturbação que o ser humano tem. Cada um tem o seu demônio, cada um tem as suas angústias, seus problemas. Isso a gente carrega conosco. Né? Então, claro, tem um pouco de autobiografia ali, obviamente que eu uso muito de mim no personagem, que é um escritor que trabalha num lugar onde ele não gosta. Não que eu não goste de onde eu trabalho, mas ele não gosta, porque na verdade o trabalho dele é completamente fora, ele quer ser escritor e ele trabalha numa fábrica de sabão, então não tem nada a ver, obviamente. Apesar de ter tido aqui em Bagé uma fábrica de sabão, depois eu acabei descobrindo que até com o professor Orlando, que ele me contou, isso tem a ver com a fábrica de Bagé? Não tem a ver. Mas enfim, ele trabalha numa fábrica de sabão, ele quer ser escritor e ele consegue esse sucesso. Repentino, assim. No primeiro ele fracassa, mas depois, por um golpe de sorte, ele acaba fazendo seu sucesso. E quando ele alcança esse sucesso, ele consegue pedir demissão do trabalho dele, ele consegue viver a vida que ele queria, ele descobre que ele não tinha nada. Ele nunca teve nada, ele sempre foi sozinho, ele sempre teve problemas que ele não resolveu. E em 6 situações diferentes, dentro dessa autorreflexão que ele tem, ele encontra 6 escritores, que na verdade são personificações de situações que ele está vivendo. E elas são bem claras, assim, relativas ao autor, assim, de frustrações, por exemplo, o George Orwell surge para ele quando ele está falando de trabalho. Então o George Orwell tinha uma veia comunista na veia dele e ele fala muito do proletariado. Por quê? Porque eu coloco muito também dos livros do George Orwell. Eu pego muito da Revolução dos Bichos e do 1984, que fala um pouco disso, desse conflito. Por mais que o George Orwell, até ele sendo um cara de esquerda, que acredito que ele fosse, ele era um crítico ferrenho ao comunismo soviético. Os livros tratam disso, do totalitarismo soviético. Mas enfim, ele fala muito disso, ele personifica. O George Orwell em si, ele está falando como se fosse um amontoado do próprio autor e da obra dele. E aí ele está falando sobre emprego. Esse é o primeiro contato que ele tem. Claro, eu não vou contar todos, né? Sim, mas é mais ou menos isso. Fitzgerald é uma relação amorosa, que aí é a relação do Francis Scott Fitzgerald com a Zelda Fitzgerald, que atrapalhava a vida dele. Sim. Então é mais ou menos essas personificações. E ele trilha esse caminho dentro dessas frustrações que ele tem na vida dele. E quanto tempo tu levou para escrever esse livro, desde que tu começou a escrever até o momento que ele foi publicado? Até o momento que ele foi... Bom, eu acho que eu demorei 2 meses para escrever o livro. Foi rápido, assim, foi um processo bem rápido. Talvez um pouco mais, 2 meses e meio. Mas eu concluí ele em 2014. Né? E aí eu fui publicar O Homem e Seus Demônios no final de 2015. Esse processo de... Talvez seja a edição demorou muito mais do que... às vezes encontrar uma editora é difícil também. Tu ser aprovado por uma editora, tu conseguir... E aí até tu fazer tudo, a capa, a diagramação, as várias revisões que são feitas, esse processo demora. Então eu acabei, quase 1 ano depois eu acabei publicando O Homem e Seus Demônios, né? E a gente fica, não é nem frustrado, mas é ansioso demais, é como se tivesse tu quer te livrar daquele livro. É difícil explicar, né? Porque paralelo a isso, eu escrevi o Hotel Califórnia. Sim. Na mesma época e no mesmo tempo, assim, praticamente.
Então eu tinha 2 livros prontos para serem publicados. E aí tu quer escrever outro, mas tu tem uma coisa emperrada atrás de ti que não saiu ainda, entende? E isso desgasta bastante e frustra a gente, porque tu quer ver o teu trabalho na rua. E demorar 1 ano inteiro para publicar é complicado. E depois, claro, o Hotel Califórnia foi, sei lá, 6 meses depois, 8 meses depois. Mas ainda sobre O Homem e Seus Demônios, foi com ele que tu percebeu, não, eu sou um escritor? No momento que eu publiquei, aí eu poderia me chamar de escritor, né? Até então eu era um... Ele te trouxe essa afirmação? Me trouxe essa afirmação. Até então eu era um diletante, assim, né? Um cara que escreve por escrever, porque no momento que tu não publica, no momento que tu não coloca na rua, que as pessoas não conhecem o teu trabalho, não, digamos assim, o ato de ser um escritor não aconteceu ainda. E deu certo, né? Porque ele está esgotado. O Homem e Seus Demônios impressionantemente esgotou. Foram feitas 3 tiragens dele. Nossa, bastante. E esgotou muito rápido. A última, então, foi muito, muito rápido. E, enfim, por tratativas que a gente tem com a editora, eu acabei saindo, tirei ele da Multifoco, né? Por questões particulares que a gente teve lá. Não teve nada, digamos assim, de litígio entre nós. A gente simplesmente chegou, olhamos, conversamos e, bom, não vamos conseguir mais nada a partir daqui. Sim. Então agora o Homem e Seus Demônios está passando por uma revisão para ser renovado e quem sabe muito em breve trazer uma nova edição aí, de uma nova editora. O que me chama mais a atenção é que tu falou que o primeiro livro, esse do Bukowski, foi aos 21 anos, né? Não se passaram tantos anos depois dos 21 e tu já leu todos esses outros livros, desses outros autores que te inspirou para escrever o teu próprio livro, né? Todo esse processo foi muito rápido. E depois, claro, eu comecei a consumir literatura muito mais, assim, se eu não estou enganado, eu tenho, não sei se as pessoas conhecem muito o site Scooby, que é uma rede social que tu cadastra teus livros, tu tem a tua estante virtual, ali tu faz o progresso de cada livro e tu controla quantos tu leu por 1 ano. E avalia também, E avalia, faz resenhas, e conhece outras pessoas, tudo mais. Eu tenho meus registros ali no site. Em 2013, se eu não estou enganado, eu li 40 livros no ano. Nossa. Aí é muita coisa, tu consegue, digamos, pegar o tempo perdido, né? Agora eu tô mais lento, né? Porque enquanto tu tá escrevendo, tu não tá lendo. Então a gente vai indo mais devagarinho, assim. E nos conta um pouco então do Hotel Califórnia, que esse não tá esgotado, ainda tem aqui um exemplar que dá para mostrar. Mas tá quase no fim, impressionantemente. Que foi o segundo livro. E que é homônimo a uma música, né? Nos conta um pouco. Bom, a ideia surgiu... Bom, como eu falei, trabalhando em rádio, né? Nós temos o programa, o Arquivo Pop Rock, vai ao sábado, estava tocando música antiga. E uma vez a gente estava tocando o Hotel Califórnia do Eagles. E eu vou escrever me deu um estalo, assim, eu vou escrever um livro sobre essa música. Então eu peguei a letra da música, uma letra muito enigmática, assim, uma letra que conta uma história, ela tem muita coisa viva ali para se transformar em algo maior, e eu quis dar vida a isso, porque a letra do Hotel Califórnia, ela tem várias teorias por trás dela. O que seria o Hotel Califórnia? Podia ser vício em drogas, podia ser um manicômio, podia ser, bom, diversas coisas. Então eu resolvi dar vida aqui, utilizando também essas teorias, porque eu não dou uma resposta final para o que é o Hotel Califórnia. Eu deixo em aberto, claro, seguindo toda a letra até o fim. A primeira frase da letra, né, é a primeira parte da música. E ela vai indo linearmente até o fim. No momento que acaba a música... É a música inteira. A música acabou o livro. Então segue a música até o fim. Tu criou uma história... Tu criou uma história em cima da... Ou tu chegou a estudar a história da letra da música e tal, não? Dei uma estudada, uma lida, porque... E outra, para traduzir ela, a gente tem que ter um pouco de liberdade para escrever algumas coisas. Mas ao mesmo tempo tu não pode sair muito do que é a letra da música. E traduções são assim, né? Então... Eu fui vendo, assim, o que ele quis dizer com isso. Tem uma parte da música... que fala, que é aquela parte que ele fala, como é que é, please bring me my wine, e a resposta é, we don't have the spirit here since 1969, que quer dizer o quê? Ele pede o vinho e ele fala, nós não temos essa dose aqui. Spirit é uma digamos assim, uma palavra ambígua no inglês, que pode ser spirits, pequenas doses, shots de alguma bebida, ou espírito. Então, interpretativo. Mas, claro, a resposta dele era relativa à dose, à bebida, aquilo que eles vendem no bar. Eu levei para o outro lado, eu fiz uma reinterpretação daquilo. Sim. Tanto é que na contracapa aqui tem o vinho,
que na música não tem o vinho. Então eu botei o vinho, fiz ele ser presente, tem uma história do vinho também dentro da música. Esse tipo de interpretação eu tenho que ter minha liberdade também para criar uma história paralela. Então creio que esse, o único trecho que sai um pouco do significado do que é a música. Real. E quando é que tu percebeu que estava na hora de lançar esse livro? Já que ele já estava escrito, quando é que tu percebeu, não, já foi o Homem e Seus Demônios, agora é a hora de lançar o Hotel Califórnia? Imediatamente. Na verdade, assim, no momento que eu lancei o Homem e Seus Demônios, eu acho que eu estava ainda fazendo algumas sessões de autógrafo por aí e eu já estava editando o Hotel Califórnia junto, já estava em processo de criação, porque eu sabia que ia demorar. Sim. Como o primeiro demorou muito, eu já sabia que ia demorar, então começa logo, para quando ele estiver pronto, a gente acha uma data e lança. Então foi basicamente assim, no impulso. E eu achei bem curioso porque tu tem o teu site, e no teu site tu já tem camisetas, tu tem canecas sobre os teus livros, com frases tuas, né? Eu achei bem curioso, assim, né? Tem uma frase que está presente no Homem e Seus Demônios, que é: tudo que o homem quer é dormir, mas isso lhe é tirado. Que é uma frase que aconteceu comigo um dia. Eu falei essa frase no meio de uma madrugada, assim, depois de tomar uma mais. E eu gravei aquela frase na minha cabeça e eu falo todos os dias quando eu acordo de manhã, eu vou pro Twitter e boto aquela frase quando eu sei que a coisa está pesada, assim. E aquela frase viralizou na internet, as pessoas retweetam e compartilham o tempo inteiro. E aí eu fiz uma caneca com aquela frase e as pessoas compram a caneca assim, com horror. E também a camiseta também. Então virou mais ou menos um hino à cor da tarde, meio de ressaca, assim. Quem é esse teu público? Porque tu é um escritor recente, né? Foi nessa década, né? Faz poucos anos, assim. Quem é esse teu público que já esgotou a primeira edição, o teu primeiro livro? Esse aqui já está perto do fim, tu tem produtos atrelados ao produto principal, que é o livro, né? Quem é esse teu público? Da onde que ele veio? Bom, muita gente acabou me conhecendo na internet, mas pela questão do blog do Grêmio, que vem já de muito tempo, assim, das redes sociais da internet. Então, isso já vem de um tempo. Mas o público, o leitor, não necessariamente é esse, né? Teve muita gente que acabou me conhecendo ali pelo Facebook e tudo mais, porque acabou chegando a eles alguma publicação minha. E eu creio que o Homem e Seus Demônios tenha feito tanto sucesso, assim como fez, porque as pessoas se identificam com aqueles autores que estão ali na obra. Então eles querem saber por que algum daqueles autores está ali, porque gostam deles. Então creio que seja mais ou menos por aí que vem. E o Hotel Califórnia, é claro, né? Fãs da música, fãs de rock and roll, fãs do Eagles, acabaram também querendo, sempre por curiosidade, né? A gente sempre compra um livro por curiosidade para saber o que ele tem a dizer. Sim. E agora, então, em 2017, tu lança o teu terceiro livro, que ele é autobiográfico, né? Tu pode, de certa forma, né? Tu pode nos contar um pouco o que te fez mudar um pouco o teu estilo em relação aos outros, se comparado aos outros dois, né? E também um pouco, né, sobre a tua... É que assim, ó, teu novo filho. Tem muitos escritores que são escritores de segmentos, assim, que eu não vejo isso negativamente, né? Por exemplo, o Nicholas Sparks, ele escreve um tipo de livro, livro de amor, de romance, de relacionamentos, entendeu? Marta Medeiros, Carpinejar, cada um tem o seu estilo para o livro, entendeu? Eu respeito esse tipo de escolha, acho que é uma escolha inteligentíssima de se fazer mercadologicamente falando, porque tu fideliza o leitor, e o leitor sempre vai comprar o teu livro sabendo o que esperar dele. É uma referência, né? Mas não é o que eu quero fazer. Então, quando me vem uma ideia de um livro, todo livro que eu escrevo, ele começa experimental. O Hotel Califórnia foi experimental. Eu peguei a letra de uma música e tentei escrever um livro em cima dela. É um experimento, vamos ver se dá certo. O Homem e Seus Demônios também, eu tive uma ideia na rua, vamos fazer e ver se vai dar certo colocando esses autores para conversar. O E Cuidado com o Sal também foi experimental. Um dia eu estava angustiado por uma situação que até é o início do livro, contando uma história que a minha avó foi hospitalizada. E eu comecei a contar aquela história e eu tinha já esse projeto de escrever um livro em que eu conto alguma coisa que esteja acontecendo no meu dia, mesmo que seja irrelevante. E eu transformo uma história de acordo com o que aconteceu no dia. Eu queria fazer mais de uma forma ficcional, como esses aqui. Por exemplo, usar um elemento do meu dia, um lugar, narrar aquilo e ver onde a história ia levar. Só que eu fiz falando de mim mesmo, falei em primeira pessoa, que é uma diferença dos primeiros livros, né?
E acabou que deu certo, porque ficou um livro engraçado no fim. É difícil falar isso porque parece que perde a graça quando a gente fala que uma coisa é engraçada, né? Mas no fim ficou engraçado porque eu comecei a destilar todo o meu mau humor dentro do livro. Então o livro tem muito palavrão, tem palavrão. Não é uma peça literária que tu vai dizer que, meu Deus, que português culto maravilhoso que você está escrevendo. Mas é um livro, digamos, divertido, que traz emoções diferentes às pessoas, porque eu coloquei ali emoções diferentes. Eu coloquei luto, eu coloquei tristeza, eu coloquei frustrações amorosas, coloquei mau humor também. Eu acho que o mau humor é o que mais está presente ali, mas é um mau humor engraçado, é um mau humor divertido, assim. Mais ou menos isso. E qual é o tempo dele, né? Ele começa nesse momento que tu falou da tua avó hospitalizada, assim, mas quando é que tu viu, aqui acabou o livro, assim? Que momento da tua vida que tu disse, não, aqui deu? Ele durou exatamente, se eu não estou enganado, 28 dias para ser escrito. Foi muito rápido também. Então todos os dias eu escrevia, pelo menos 2 vezes por dia, assim, alguma coisa. E claro, vai evoluindo a história, né? Ela vai tá tomando vida e vai indo para outros lados. Ela começa com essa parte angustiante que é eu entrar numa UTI para ver minha avó. E ela acaba, como é que eu vou te dizer? Ela acaba eu contornando o luto da perda do meu avô, no outro lado da família. Só que no meio disso tem muita coisa acontecendo. Mas foi mais ou menos assim, eu tinha que dar um ponto final. Ele tinha que fazer sentido com o conteúdo do livro. Então quando eu cheguei, quando fechou esses 30 dias, eu digo, bom, aqui acabou. Agora não tem mais o que ser adicionado. Mas geralmente, por exemplo, o primeiro capítulo do Homem e Seus Demônios que eu escrevi foi o último. E isso pra mim é muito bom. E o Hotel Califórnia eu já sabia qual era o ponto final. Acaba a música, acaba o livro. Sim. Então, escrever o último capítulo primeiro é muito bom, porque tu sabe até onde tu tem que chegar. Tem um limitador. E esse último capítulo eu acabei escrevendo no meio do livro. Eu estava na metade do livro, bom, eu já sei como é que ele vai acabar, ele vai acabar assim. Eu escrevi ele e depois eu segui até chegar no final. E ele vai ser lançado no dia 10, aqui dia em Bagé, né? Aqui na Café e Prosa, João Teles 1228. E me conta, tu já tem novos planos literários? Tem. Eu tinha começado um livro antes às vezes acontece, tu está escrevendo um livro e aí vem uma ideia e tu atropela um livro e escreve um por cima dele. Isso acontece de vez em quando. Então eu estava escrevendo já há um bom tempo um livro chamado O Corpo de Luana, que é um livro situado em Bagé e Ilha Negra, né? Um livro também mais pesado, uma temática muito sensível, que é o estupro, que é não é o estupro em si, na verdade o estupro ele é um personagem do livro, porque é uma menina estuprada em Bagé, que fica grávida do estuprador, e na verdade o livro é como a sociedade vê aquela menina, como ela julga aquela menina, como ela tem amparo ou não daquela sociedade, dentro de casa, dentro da igreja, na polícia, entende? Então era mais ou menos isso. E claro, eu sou homem. É muito complexo para um homem escrever algo que ele nunca vai passar, que ele não vai, uma situação que ele não vai sentir. E isso eu não vou chamar de perigoso, mas é sensível, né? Algumas mulheres podem não gostar dessa situação. E, enfim, o livro acabei parando parte dele, assim, na metade, e depois eu comecei um novo agora chamado Motefobia, que é um livro também completamente diferente, ficção científica, que também está, digamos assim, a caminho, está uns 30% completo. Esses não tem prazo, ou tu realmente quer lançar um por ano? Eu lançaria um por mês, se fosse possível, né? Mas eu creio que fique pro ano que vem, assim, se tudo correr bem, se eu conseguir concluir ele tranquilo, e se não vier uma ideia pelo meio que atrapalhe esses dois. E agora eu me lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido. Como vai passando o tempo e a gente, digamos assim, passa um livro na frente do outro. Eu lembrei de um outro livro que eu estava escrevendo, também chegou a ter um desenvolvimento considerável, assim, que era um livro, ele não tinha nome, eu botei um nome provisório nele chamado Meu País, que era um livro que se passava na Palestina, no início do século. Só como é um assunto muito também, que requer um estudo muito profundo, ali, uns 8 livros sobre o caso, o conflito Palestina-Israel e tudo mais, começa antes do conflito do início do século, antes da criação do Estado de Israel. E na verdade eu queria contar 100 anos disso, até chegar uns dias de hoje, num romance bem grande. Mas quando chegou num ponto em que eu precisava pesquisar mais, eu resolvi dar uma parada nele. E nesse momento começou a surgir outras ideias e eu acabei deixando ele de lado. E apesar de eu ter
pesquisado muito e muito sobre o assunto. Ainda falta muito para pesquisar, então quem sabe isso vai ficar bem lá para frente. Mas também é um livro que eu comecei e acabei deixando de lado. Isso é muito perigoso, porque se tu deixar o livro muito tempo parado, tu acaba esquecendo ele e tu abandona ele. E isso não pode acontecer. Então, mais ou menos, tu tem que ir desenvolvendo ele e forçar a barra para depois que acontecer. Mas agora tem outros projetos na frente, então eu não posso retornar ele ainda. E como é que é a tua rotina? Eu acordo tal hora para escrever de tal hora, porque como é que é essa tua rotina para escrever, já que tu tem tantos livros ao mesmo tempo, assim, tantas produções simultâneas? Por exemplo, o E Cuidado com o Sal, ele foi escrito de uma maneira diferente. Eu escrevia em casa e na rádio, quando eu estava trabalhando com ele. No intervalo entre uma música e outra, eu escrevia o que eu estava sentindo naquele momento ali. Então, funcionou bastante. No meio do trabalho, eu escrever junto, enquanto estou trabalhando. E, claro, os outros livros, como não é muito pessoal, não é um sentimento do momento, a única coisa que precisa ter é estar descansado, né? Com a cabeça descansada e não se sentir fatigado. Aí é só abrir o arquivo e escrever ali. Pode ser qualquer hora. Se eu estou de férias, eu escrevo na madrugada, porque acabo virando à noite. Eu não sou um cara que tem relação com a madrugada, entendeu? Eu acho uma bobagem, só consigo escrever de madrugada. Não, na verdade é porque tu começa a escrever e tu não tem uma hora para dormir. E aí tu acaba te prolongando naquele processo. Mas, geralmente agora eu escrevo de tarde. Mas todos os dias, tu tem uma rotina todos os dias? Não. E esse é um grande problema. É porque às vezes tu tem que fazer uma coisa ou outra, e às vezes tu fica muito cansado do cotidiano mesmo, e aí tu acaba dizendo, hoje não vai dar, hoje a cabeça tá mal. Mas eu tenho algo que impressionantemente eu faço, é nas sextas-feiras e nos sábados, geralmente eu escrevo. Não sei porquê, por que razão, mas sextas e sábados são os dias que eu mais escrevo. E tu já consegue viver só desse teu trabalho, só da literatura e dos produtos agregados? Não, isso é muito complicado. Viver de literatura no Brasil é muito complexo. Só grandes autores, com grandes editoras, com grande circulação e com muito apelo conseguem fazer isso. E eles mesmos, obviamente porque tem um padrão de vida muito maior, porque são pessoas famosas, são pessoas conhecidas, por ter um padrão de vida maior, acham que aquilo também não é suficiente para eles, pelo padrão de vida que tem. Só que, obviamente, para uma pessoa normal seria mais do que o suficiente. Mas não, ainda não. É mais pra frente, assim. Obviamente que a gente consegue pagar as contas direitinho com os livros e tudo mais. Os livros não dão prejuízo, nem um pouco. Mas pra sustentar, assim, mesmo, ainda não tem como. E o que tu tá lendo no momento? Neste momento, eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo. Às vezes acontece isso, pegar mais de um. Eu estou lendo O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, um clássico da ficção científica, muito bacana, recomendo pro pessoal aí. Um livro escrito em... não me recordo agora quando foi, mas faz muito tempo, anos 60, creio eu. Conta a história de como, se os alemães tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial, como o mundo seria, mais ou menos assim. É mais ou menos isso que se passa. E o outro livro que eu estou lendo é um livro que o Donald Trump lançou antes da campanha, durante a campanha eleitoral, na verdade, dele, até para se promover um pouco das ideias dele. Então ali tá mais ou menos condensado tudo que ele queria propor para os Estados Unidos voltar a ser o que ele acredita ser grande de novo, né? Que é um livro bem absurdo, assim, porque se trata de uma pessoa real, a pessoa mais poderosa do mundo livre, e ele fala coisas absurdas no livro, absurdas, e é surreal, assim. É bom a gente, se tu não concorda com uma coisa, tu não pode afastar aquilo de ti, tem que trazer para ti e descobrir por que aquilo não te agrada. Compreender também. E compreender por que não te agrada. E ali tem muito ali no Donald Trump que é complicado mesmo. Tá bom, obrigada então por ter participado do programa, foi um prazer. Não esquecendo que no dia 10 de junho é o lançamento do livro E Cuidado com o Sal. E o Papo Literário fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura! Música